deixo, assim, nos elevadores 2, 3 dias. Eu não deixo muito. O suficiente para as pessoas verem o recado e aí alguns começam a me procurar. O que aconteceu? Aí eles sempre falam assim, se tem recado é porque tem história. E procura o síndico quando realmente houver a situação, né? Procure o síndico quando realmente ter aquele barulho que está sendo infernal, né? Que você não consegue resolver. Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no nosso Opinião Sem Muros do canal do Conde TV. O programa que veio para revolucionar e criar os movimentos necessários para que a gente consiga ressignificar, reorganizar e, por que não, mudar de forma construtiva, de uma forma energética, de uma forma amorosa, todo o nosso ecossistema. E para isso, quebra o muro, Preview! Estamos de volta e o assunto de hoje é um assunto de suma importância e vai criar barulho. Pois é, ruídos, barulho, reclamações. Nossa, quanta coisa a gente tem para falar hoje. Mas, no entanto, nós não vamos só falar de problemas, nós também vamos falar de posicionamento de cada um, os papéis de cada um e as soluções que este tema tão importante no nosso mercado condominial nos traz todo santo dia, mas que a gente consegue resolver de uma forma significativa, harmoniosa, mostrando que uma pitadinha de empatia e tolerância cai bem em todo e qualquer lugar. E para isso, eu trouxe duas grandes amigas, duas grandes advogadas, duas grandes profissionais e síndicas também, por que não? Para falar deste tema que é um barulho só dentro dos prédios. Estou aqui com a minha querida amiga Marcela Gundim, que é advogada, pós-graduada em Gestão e Direito Condominial, Direito Imobiliário, Processo do Trabalho, Direito Público. Ela é palestrante em assuntos ligados à sua área de especialização, coautora do livro Estudos Aplicados sobre Temas Condominiais, que já está no volume 2. Nossa, o currículo dela vai longe. Valéria Félix, uma grande amiga e minha companheira de jornada no Síndico 5 Estrelas, que também é uma grande advogada, síndica profissional certificada pela Fundação Vanzolini de São Paulo. Que alegria tê-las aqui no nosso Opinião Sem Muros. Eu estava super na expectativa de conseguir conciliar as agendas para tê-las aqui comigo para falar deste tema que é do barulho. Podem começar a falar, meninas. Eu quero agradecer pelo convite, Vanessa. Eu vim de São José para gravar com você e estou muito honrada. Conheci Vanessa através da Ana Pretel e desde então a gente sempre em contato um com a outra. Obrigada e estou aqui para tentar contribuir, ver se o barulho acaba um pouquinho, né? Nossa, a gente tem que tentar, viu, Marcela? E eu tenho certeza que você vai trazer os melhores ingredientes para que este barulho se torne uma sinfonia de silêncio, Uau. de paz. Porque vejam só, o silêncio é tão importante, o vazio é tão importante. Olha o silêncio. Ele é maravilhoso. E as pessoas não querem dar atenção a ele. Não é? Agradeço o convite, mas estou muito feliz no programa que eu adoro na Conde TV, assisto sempre, eu acho sensacional tudo que a Vanessa faz, tudo que ela toca vira ouro. Obrigada. É uma alegria compartilhar essa jornada ao seu lado e estar aqui no programa é de muita alegria e de muita responsabilidade também. Nossa, para mim, estar com minhas manas, porque somos manas aqui, estarmos juntas nesse mercado tão masculino é um desafio. Com certeza. É um desafio. Já E começa sendo não é? mulher.
né? isso. O desafio é você ser mulher e estar dentro do condomínio, num Exatamente. cargo de liderança. Exatamente. E muitas vezes a gente é silenciada por conta das nossas competências. E eu entendo que o espaço, o ecossistema condominial, ele tem motivadores suficientemente bons para atrair homens de alma feminina e mulheres de alma masculina, todos e cada um no seu papel, tudo misturado, porém com todas as mesmas oportunidades. E se efetivamente a gente não tem a oportunidade, preview, quebra o muro. É sobre isso. E esses barulhos nós temos que fazer. Porque a gente fala muito do barulho nos condomínios, mas às vezes a gente fica tão preocupada em questões de ruído, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar, e às vezes a gente perde grandes oportunidades. Existem barulhos que devem ser contidos e existem barulhos que devem efetivamente acontecer para que o outro acorde. Saia da posição de dormir em cima do muro, ficar encostado no muro, não tecer opinião, a pessoa inerte também não serve para nada. Então, existem situações de barulho que a gente precisa fazer mesmo. É panelaço, é ter que falar um pouco mais alto, porque se a gente às vezes não fala, a pessoa não é ouvida. E aí, quando a gente também fala um pouquinho mais alto, nossa, como é louca! Ah, não é? Não conheço ninguém assim. Pois é, sendo bruxa, sendo louca, sendo barulhenta, sendo silenciosa, nós temos o nosso espaço e nós temos vez e voz para sermos quem somos. E, se possível, caminhar, levando algumas manas com a gente também. Amém. E assim é. E hoje eu estou muito inspirada em tê-las aqui, no Nossa Opinião Sem Muros, para quebrar os muros, romper as barreiras e mostrarmos para que nós estamos aqui. Para criar os movimentos quânticos necessários para as famílias que moram dentro e fora dos muros, que nos contratam, seja no papel de síndica, seja no papel de advogada, seja no papel de mediadora, seja no papel de, enfim, o que a gente pode fazer não tem limites. Vanessa, você falando, não tem limites, né? E o barulho é a campeã de reclamações em condomínio. Exato. Né? Falo que, qual que é o maior problema? A Valéria é síndica, falo, qual o maior problema do condomínio? Não é nem a inadimplência, porque hoje a gente tem inadimplência zero, tem nós como advogados para poder fazer uma cobrança efetiva, mas o maior problema é barulho. Em primeiro lugar, reclamações é barulho, né? Não sei se eu concordo com o meu posicionamento, Valéria, ainda mais Concordo, assim, né? concordo. Acho que é o maior ponto que toca as pessoas. Então, assim, muitas vezes a pessoa não vai preparada no sentido de que, eu vou morar num condomínio e eu vou ouvir um barulho de vez em quando e tá tudo bem. É porque, eu falo, essa verticalização das propriedade privada, né, veio trazer, as pessoas esquecem que o meu chão é o teto do outro. Exatamente. Então, acaba tendo esse barulho. E a gente sabe, né, que as construções, tem construções de altíssimo nível, como tem construções que não. E aí, você pode até acontecer o evento do barulho está acontecendo X andares acima e quem está sendo incomodado é lá abaixo, bem lá abaixo, ou até acima mesmo. Já tive casos contrários, que o de cima se incomodava com o barulho do apartamento de baixo. Então, verdade. O barulho reverbera, né? Reverbera, exatamente. O barulho reverbera. Então, e já tive também casos de para fora dos muros, trazendo para dentro do condomínio, né? Eu falo que é o maior, é o campeão, é o tema campeão de reclamações dentro de um habitat condominial. É verdade. Assim. E às vezes tem sentido e às vezes não às tem vezes sentido. Às vezes o morador tem razão, e em determinados momentos ele não tem razão. Valéria, me conte um case seu de barulho, onde o morador
Ele não tinha razão, mas ele quis perturbar a sua paz. Olha, uma situação de que era um rapaz solteiro em um determinado andar. A vizinha de baixo achava que ele fazia muitas coisas, só que a maioria das vezes que ela reclamava, ele nem estava em casa. Nossa. Então, assim, era da cabeça dela. Ela falava que ouvia sons e nunca existiu. Então, eu perguntei, né, pra pessoa, tive que ir atrás da pessoa, fui do lado, né, vizinhos do lado. Não ouço nada. Ah, então, realmente, senhora, não é daqui, não sei o que está acontecendo, mas aqui não é essa situação que a senhora está descrevendo. Tipo, ela reclamava uma segunda-feira, meio-dia, Nossa. sabe, assim, não existia, sabe? Não sei realmente de onde ela tirava. E uma coisa muito legal, assim, que acontece também, fora do muro. Esse problema de barulho que vem externo do condomínio. Em um dos condomínios meu, tem uma oficina de caminhão nova. Em frente. E aí, assim que instalou a oficina, eles começaram a fazer manutenção nos caminhões até 10 horas da noite. Nossa, aquele brum, E brum. barulhão, assim. Mas o que bastou? Uma ligação para essa oficina. A gente não precisou fazer mais nada. Por favor, está atrapalhando o condomínio. Acabou. Nunca mais. O diálogo, né? O diálogo é muito importante nessas questões. E você fez uma questão, você teve uma ação bastante importante. Isso é importante. Você ainda tentou descobrir, você foi investigar se havia sentido a reclamação dessa senhora. Isso é legal. O síndico ele pode tentar determinado limite, averiguar, verificar. Só que em determinadas situações que é realmente da cabeça, a gente sabe que, infelizmente, muitos moradores também estão enfrentando problemas de saúde mental, muitas pessoas, né? Principalmente depois das questões pandêmicas que nós enfrentamos. Então, a gente tem que ter um pouco de tolerância e compaixão, só que tem um determinado limite. Quando esse limite, ele já se esgotou. O condomínio já averigou, o condomínio já fiscalizou, o condomínio já tentou uma mediação. Aí vem a gradação das penas, Aí né? vem a gradação. Marcela, conta pro pessoal o que é que vai acontecer a partir de então. Eu falo que, como a Valéria disse, a gente tem que verificar primeiro se realmente é procedente aquela notícia, né? Aquela reclamação, aquela notícia de barulho. Verificando sim a procedência, até se tiver mais vizinhos, né, Valéria, ou se tiver mais pessoas reclamando, eu entendo que o síndico tem que atuar, até você poder ser passivo, até o condomínio ser penalizado. Para vir gravar o programa com você, eu falei, vou pesquisar algumas jurisprudências para poder ajudar a enfeitar um pouquinho, né? E eu encontrei uma jurisprudência exatamente nesse sentido. Eu falo, a gradação das penas. Primeiro eu entendo que tem que ter uma advertência. Sim. Tem que ter essa advertência prévia para poder alertar a pessoa, porque às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo barulho. Isso. Entendeu? Então, alertar que está tendo barulho para ver se aquilo cessa. Se não cessar, eu já tentei também fazer, às vezes, uma mediação, tentar ver se consegue. Só que se tiver já insuportável, aí já começa a gradação das penas, aí começa a penalidade. Aí o Código Civil traz que é até 5 cotas condominiais, né? E provavelmente as convenções, eu tenho um monte de convenção que fala em salários mínimos, mas eu sempre sigo o que está no Código Civil. Então, é a aplicação das multas. Não cessando esses barulhos, aí não tem outro caminho a não ser buscar o Poder Judiciário. Falo que isso se for classificado que realmente houve aquele barulho. Agora, se eu não conseguir comprovar esse barulho, eu não comprovei para o síndico que é esse barulho, aí vai ser uma relação intervizinhos. Claro, tem condomínios que podem oferecer a mediação de conflitos e tem condomínios que às vezes nem tem uma assessoria jurídica que vai ter que simplesmente falar, você vai ter que procurar no judiciário por seus próprios meios, né? Eu tive um caso peculiar, assim, para fora dos condomínios, para fora dos muros dos condomínios, que tinha, ela falou, o seu era uma oficina de caminhão. O prédio nesse que eu sou advogada, é um bairro
totalmente residencial, só que quando começou o bairro, algumas empresas tipo de brita, de cimento, foram para o bairro. E essas empresas ainda estão nesse bairro. Ele é totalmente residencial, mas existe o comércio ali local que existe esse. E esse, do lado do prédio, era um lugar que era brita. Então, você imagina, enchendo o caminhão de brita, esvaziando o caminhão de brita, então aquele barulho. Tentamos de tudo, notificamos, nada, deu certo. Aí tivemos que apelar, porque eram vários condôminos ali reclamando, então um condomínio que avocou isso, contratou-se um advogado na área ambiental para a gente verificar se não tinha requisitos ambientais. Achamos alguns, né, detalhes ali que poderia ser acionado, mas não tivemos como cessar esse barulho. O único barulho que conseguimos cessar foi após as 18 horas. Isso conseguimos, porque era depois das 18 horas aquele pi, né, dos caminhões dando ré, então incomodava a comunidade toda ali daquele condomínio. Eles fizeram um baixo-assinado, eu pedi para eles fazerem um baixo-assinado para ter até uma justificativa para o síndico conseguir contratar para fazer um laudo de inspeção como é que não é audiometria que fala, para medir os decibéis, decibelímetro. Foi-se um perito fazer tudo e para a gente propor a ação. Só que acabou que minha assembleia decidiram a não propor a ação porque tinha amenizado depois das 18 horas. Você veja, a coletividade tomou consciência de que havia uma melhora, era um problema coletivo e o condomínio teve que efetivamente agir. Só essa movimentação também fez com que eles parassem de fazer tanto barulho após as 18 horas. Sim, porque às vezes a pessoa, como bem vocês colocaram, às vezes a pessoa não sabe que está fazendo barulho. Por isso o diálogo, a comunicação prévia, para que essas questões sejam resolvidas de forma harmoniosa, sem efetivamente a judicialização, né, sem efetivamente uma briga, porque acaba virando briga. Eu já tive vários casos de questões de barulho externo, onde os moradores começavam a arremessar garrafas de água, garrafa PET com água, arremessar ovos. Aí depois eu já vi compraram bolinha de gude, começaram a jogar no chão para poder, porque aí vira uma coisa particular. É uma vingança velada. Isso. Isso é uma coisa muito negativa para dentro dos condomínios. Falando sobre condomínios, sobre muros, quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Karim, da Tala Engenharia, que tem feito um trabalho incrível na edificação dos condomínios, cuidando da impermeabilização, da restauração das fachadas, tudo com muita categoria e qualidade. Confira! Olha, meninas, eu estava aqui pensando que existem situações de picuinha que muitas vezes a massa condominial não fica sabendo. Vocês concordam que o síndico ele deve trazer o que acontece diretamente para os condôminos, seja por comunicados, seja na própria reunião assemblear, seja ela de forma presencial, seja ela de forma virtual, online, sobre os problemas do cotidiano? Eu tive algumas experiências positivas e algumas experiências negativas com essa comunicação que acontece muitas vezes por trás dos bastidores, que a gente tem que enfrentar todo santo dia no nosso trabalho. Os advogados ficam malucos com pareceres jurídicos que às vezes não têm efetividade, porque a massa condominial às vezes não sabe nem por que aquele parecer, aquela comunicação foi feita. E a negatividade no sentido de, se você comunica muito e manda esses pareceres, a valorização patrimonial do condomínio cai, porque efetivamente as pessoas começam a achar que ali é um pombal, um pardieiro, um lugar de baixa... Principalmente porque colocam comunicados em elevadores, aí os visitantes começam a aparecer, o corretor começa a trazer pessoas para alugar e ele olha, nossa, aqui não vai dar. Aqui não vai dar certo. E outros, na questão positiva, gostam, porque falam, nossa, aqui a síndica tem mão de ferro, nossa, que a síndica é sargento megera, nossa, que essa síndica é ativa, e aí nós estamos comunicando. Então a gente percebe que a comunicação ela precisa de um equilíbrio, e a forma também deve ser preservada e verificada. Como é que tem sido isso para vocês?
Aí, Ivan, quando eu preciso fazer algum tipo de comunicado mais pontual, mais pesadinho, eu deixo, assim, nos elevadores 2, 3 dias. Eu não deixo muito. O suficiente para as pessoas verem o recado e aí alguns começam a me procurar. O que que aconteceu? Aí eles sempre falam assim, se tem recado é porque tem história. É isso. Então aconteceu alguma coisa. E alguém, né, às vezes as pessoas, o que que aconteceu, né? E aí eu explico a situação como um todo. Mas eu não deixo muito tempo visando essa questão de valorização patrimonial ou desvalorização patrimonial. Então, assim, muito embora fezes, né, dos animais sempre está, né, algo muito Corriqueiro. corriqueiro dentro do condomínio, jamais eu vou colocar uma foto. Jamais, assim. Então é algo que eu evito muito, sabe? De expor um lado negativo. Tem gente que trabalha assim, eu não gosto. Tem gente Então, que tira foto e fala assim, olha o que encontramos no jardim. isso, não parte de mim. Numa assembleia onde existe a possibilidade de entrar o assunto, eu dou um panorama geral do que tem acontecido, mas em assembleia, registrado em ata. Menos em elevadores, mas quando se faz necessário uma pontuação, que seja o menor tempo possível. Sim, essa exposição, né, principalmente que envolve outras unidades privativas e moradores, a gente precisa ter uma cautela, e uma cautela muito importante, porque senão a gente pode colocar o condomínio em situações também... Exatamente, eu ia falar, vou até puxar para a questão do barulho, que às vezes as pessoas acham, né, que ir na assembleia é onde eu tenho direito à voz. E ali começa a reclamar. Então, até levar isso para uma assembleia, um condômino, levar isso para a assembleia, que a Valéria é minha vizinha, ó, a minha vizinha lá do 301, e eu moro no 201, não para de fazer barulho. E levar isso para a assembleia, eu como condômino estou expondo a Valéria, porque eu não sei se... para mim, eu tenho certeza que é a Valéria, mas tem outra pessoa que pode não ter essa certeza. Eu estou passível de ter dano moral, né? Então, é muito difícil você levar alguns assuntos para a assembleia, porque você vai estar avocando para o condomínio a responsabilidade. Imagina, igual a Valéria falou, vai lá, vou pegar o cocô do cachorro. Você levar essa situação para a assembleia, ó, está tendo isso corriqueiramente, a pessoa pode se sentir, falar, você tem outros meios para poder me punir. Você tem outros meios. Vou até jogar no caso similar, que seria, por exemplo, quando o não pagamento da água, né, que algumas assembleias autorizam o corte de água. Existem decisões favoráveis, existem desfavoráveis. E tem decisões que trazem exatamente, você tem outros meios suassórios para poder cobrar essa dívida, que é a cobrança extrajudicial, a cobrança judicial. A mesma coisa seria para alguém, vai lá, reclamando barulho, que vai levar, a Valéria leva para a assembleia, nós estamos tendo muito barulho aí, sei lá, de animais, e só tem 2 unidades que tem animais, vamos supor. Então, você acaba pondo essas 2 unidades e acaba que essa pessoa fala, peraí, ela tinha outros meios, que era a notificação de advertência, depois a notificação de multa. E se caso for persistindo, é o caminho para a gente conseguir dobrar essa penalidade, né? E depois buscar o Poder Judiciário para poder, ou uma obrigação de não fazer, ou até que o Judiciário aceita também como um condomínio social. Exato. Tem um caso que durante a pandemia tem uma jurisprudência, como eu até olhei umas jurisprudências, mas essa eu lembro da época da pandemia, que era um prédio, todo mundo em casa, todo mundo fazendo barulho. Só que tinha um jovem que ele fazia barulho, como ele chegava com um grupo de amigos às 10 horas e o barulho. Não só barulho, mas era período pandêmico, onde você não podia ter contato com outras pessoas, né? Era recomendado não se fazer isso. Então, foi notificado, não adiantou, eles entraram com uma medida, e essa medida judicial foi para proibir que ele recebesse pessoas. Então, teve uma limitação do direito de propriedade, porque além do barulho, ele estava causando preocupação à saúde de todos do condomínio. Então, eu falo, existe N alternativas para, ao invés de você expor num comunicado, se você expor numa assembleia, expor de uma forma que depois vai reverberar contrário. Vou dar um exemplo que veio o contrário que eu li numa jurisprudência, foi que o síndico, ele deixou de notificar o barulho,
o proprietário, a pessoa que estava sendo incomodada, ela conseguiu gravar, mostrar que da onde vinha a unidade, é uma jurisprudência do Rio Grande do Sul. Ela mostrou onde estava vindo o barulho, ela provou para o síndico que existia o barulho, o síndico tinha total ciência, mesmo assim, não tomou nenhuma atitude, nem uma mediação, nem nada. E aí ela entrou contra o condomínio teve que pagar uma indenização para a moça. E o que o condomínio, tipo assim, o condomínio poderia oferecer alguma alternativa, claro, que algumas vezes não tem como, não tem alternativa a se oferecer. Nesse caso tinha. Mas nesse caso tinha. Falou, até a gente brincou agora há pouco, né, que o direito não é exato, mas nesse caso tinha. A gente tem que analisar cada caso e verificar. Vou dar falar uma outra situação. Num condomínio, a gente tem várias reclamações de barulho, mas sempre assim, é alguém reclamando de uma unidade e o outro reclama de outra unidade. Então, a gente não sabe de onde vem o barulho. Então, a gente tem 2 reclamantes, mas reclamam de unidades diferentes, então não sabe. E eles querem que multa, mas não tem como, porque a gente já ofereceu a mediação para tentar fazer uma mediação para amenizar o barulho. Estamos fazendo alteração de convenção e regimento interno nesse condomínio. E o que a síndica pediu para colocar, e todos ali na Assembleia, a gente já fez a primeira Assembleia, agora está sendo continuado para poder aprovar por causa do quórum, mas todos naquela primeira Assembleia já decidiram, e foi o que ela pediu. Achei uma ideia razoável para a gente colocar. Colocamos um artigo que, para reclamar quando é barulho, se não tiver outra unidade reclamante, que o síndico não pode multar, mas ele pode advertir verbalmente ou advertir de forma documental. Então, não dana, porque acaba recaindo sobre o síndico uma obrigação muito alta, né? Sim. Então, para que ele não multe, mas se houver mais de uma reclamação de vizinhos, né, correlatos, ali ele já pode aplicar a multa. Diretamente. E é importante, você sabe que eu também tenho feito isso nas alterações de regulamento interno dos condomínios que eu advogo. Eu coloco claramente essa questão do barulho, claramente o problema das questões de vizinhança, quando é a questão de barulho ou quando é infiltração de uma unidade para outra, coloco que também. não envolve o condomínio. Porque senão, daqui a pouco vão achar que o síndico é Deus. Exato. Só que não é respeitado como tal. Esse que é o grande problema, né? Querem que ele seja o magistral, só que não respeitam o síndico como deveria. Pensando aqui em segurança colaborativa, porque afinal, em condomínio, existe uma coparticipação, eu gostaria de convidá-los a assistir o vídeo da empresa CoSecurity no seu prédio, que instala os postes de segurança colaborativa, favorecendo, inclusive, para que os crimes sejam resolvidos. Confira! CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. Meninas, a questão do gemidão Famosa. dentro dos condomínios. Tá super famoso, todo Não é? mundo comentando. Todo mundo tá falando sobre o que o judiciário tem se manifestado a respeito, né, das questões relacionadas àquilo que eu chamo de ruído noturno constante, que são casais mais namorando de forma mais acalorada e que acabam fazendo sons animalescos, assim como dos gatos no cio. Ficou bom isso, não? Muito bom. Para não falar diretamente algo que de repente tem alguma criança assistindo, mas que tem incomodado, mas incomodado de uma forma muito, muito, muito negativa as outras famílias. Exatamente, acaba sendo um problema coletivo, não é? Que o síndico ele precisa comunicar, ele precisa agir, né? Principalmente quando a gente fala desses temas, né? As pessoas falam, mas é uma questão da intimidade daquele casal, é uma questão da intimidade daquela família que deve ser preservada e o direito de propriedade, ele é absoluto. Não, Negativo. Negativo. O direito de propriedade dentro do condomínio, ele é relativo. Vocês têm casos destes para contar para mim? Ixi, eu tô com um caso. Eu tô com um caso desse. Inclusive,
não é só os gemidões, né? Mas questão de infiltração. Então, são duas coisas numa só. O condomínio não tem como atuar mesmo, então eu estou atuando para o proprietário, fui procurado pelo proprietário e ainda não notificamos, porque nós estamos resolvendo a questão de valores em relação aos danos materiais que ele sofreu por conta da infiltração, que já foi estancada, mas não arrumou-se a unidade dele. E vou aproveitar, vou ter que agora, com a decisão judicial, vou até usar essa decisão judicial para poder colocar na notificação, porque é um casal de idosos e realmente o vizinho de cima a vizinha, na verdade, recebe visitas acaloradas. Pensa. E assim, hoje, se você não consegue se controlar... Agora, o mais interessante é porque era no período noturno e tal. Agora, eu tive um caso na pandemia também. Eu falo, pandemia trouxe tanta coisa legal, Nossa. né? Trouxe muito material pra gente. Na pandemia, eu tinha um condomínio que tinha uma moça do job, vou se dizer, que morava nesse condomínio. E como a pandemia estancou todo mundo das ruas, ela passou a receber os clientes na própria unidade, mas ela recebia os clientes durante o dia. Então, foi assim que todo mundo descobriu que ela era a do job, né? Uma profissional do amor. Isso. E aí, ela começou a receber durante o dia e aí começou a incomodar os vizinhos, porque todo mundo estava dentro de casa. Nossa. Né? A gente notificou, ela era inquilina, nós tivemos que notificar o proprietário junto. E o proprietário também não sabia, e acabou que o proprietário mesmo resolveu e ela acabou se mudando do condomínio. Mas eu tive uma situação. E você, Valéria? Mas sabe o que é engraçado? Porque isso é algo que a gente fala muito e assim, qualquer situação que nessa tá super em alta. Mas na prática, eu só tive esse caso em 8 anos da senhorinha que reclamava do meio-dia e não existia. Do restante, eu nunca mais não tive nenhuma reclamação de gemidão, nem à noite, nem nada. Sorte sua. Sorte sua, porque os comentários Quero dos continuar grupos... não tendo. Os comentários dos grupos do WhatsApp porque a pessoa é invejosa, porque a pessoa é mal amada, porque a pessoa deixa o casal ser feliz. A síndica, teve uma notificação que eu fiz que o rapaz recebeu, ele falou, a senhora é invejosa. A senhora tá mandando uma notificação para mim porque a senhora não tem namorado. Aí eu falei, nada, eu tenho amor próprio, tô muito bem. E você que tá fazendo barulhos de forma bastante inconveniente, que tá assustando, não é nem atrapalhando, está assustando os vizinhos por conta dos ruídos noturnos constantes, né? O famoso gemidão, que tem incomodado e preocupado os seus vizinhos, porque eles entendem que pode estar acontecendo, além desses gemidões, um abuso, Sim. Uma violência doméstica, enfim, porque a pessoa não só geme, mas ela grita, vai, é complicado. Então, a pessoa ainda acha que o síndico é invejoso, né? Tem gente que é cara de pau, eu tive muitos casos, mas muitos casos relacionados a isso. Eu também. E em todos eles, realmente, a gente teve que advertir, não é verbalmente, eu sempre falo, não advirtam verbalmente, palavras vão ao vento, o que vale é documento. Tem que ter a primeira notificação escrita, depois as multas de praxe. E a pessoa que recorra depois em assembleia. Eu tive um caso de uma síndica que ela deu um toque na pessoa, tá acontecendo isso, talvez tenha sido só 1 ou 2 noites aí acaloradas, mas preste mais atenção, né? E a resposta que ela recebeu foi exatamente essa. Então, para que usar o modo verbal, né? Vai já direto. Já vai, e você sabe que é até menos invasivo? Porque se você faz por papel, claro, a pessoa veio, nesse caso que eu contei, a pessoa me ligou para reclamar que tinha recebido e me chamar de invejosa. Ai, que horror. Né? É diferente. Eu procuro essa... Você estava síndica? Estava a síndica e ele falou, sou invejosa, você queria participar. Ai, que eu absurdo. falei, olha, pelo amor de Deus, ó o senhor, não tem vergonha na cara. Eu tô recebendo uma reclamação, nem foi eu que eu vi. Você olha no espelho, ele falou, porque eu sei que eu sou maravilhoso. E começou, eu falei, olha, o senhor é o síndrome do pequeno imperador. Falei, pode parar com isso, que comigo esse tipo de conversa não vai funcionar. Se o senhor quiser, recorra em assembleia.
E aí ninguém quer recorrer à Não, Assembleia. Não, principalmente não esse vai. assunto, né? Não vai. É. E assim, pode fazer, mas tem lugar próprio para isso, não dentro de um condomínio residencial. Pois Contenha, né? Não falando só dessa situação, o que eu já recebi muito é barulhos de máquina de lavar na madrugada, porque as pessoas colocam a roupa para lavar, às vezes trabalham o dia todo e é o horário que tem para pôr roupa para lavar. E reclamando da máquina de lavar. Tem até falando, tem uma moça que trabalha lá no escritório, ela falou, qual horário que eu vou lavar roupa? Eu não tenho outro horário. Compra uma máquina mais moderna. Porque as máquinas mais modernas não fazem. Agora as outras... É que quando falou, a gente contou dessa situação, ela falou, mas eu lavo também à noite. Não tem outro horário para lavar, eu tenho que lavar à noite. Eu, quando morei em prédio, eu também lavava à noite. Mas eu nunca recebi reclamação. Olha, mas as máquinas mais modernas, elas não ficam fazendo essa triplicidade. Eu coloco a roupa para lavar... é porque ela está desnivelada. Está desestabilizada, desnivelada. Não vai funcionar. E as mais velhas, elas faziam mesmo. Aquele chacoalhão, né? Chacoalhão. Hoje não há mais essa necessidade. E os pets? Ah, E os filhos de patas? Então, Quando latem. eu vi uma decisão judicial ontem falando, determinando que porque o casal saía para trabalhar, o cachorrinho ficava latindo o tempo todo. Então, ou tirasse o animal durante o dia para algum local que ele pudesse aproveitar, ou porque estava fazendo, além de estar causando barulho, estava causando uma... Maus tratos. Seria Situações de maus tratos. E isso tem muito. Hoje tem espaços para os pets, tem as creches para os pets, para os animaizinhos, até para gatos. Eu vejo que tem, porque tem alguns gatos que ficam raspando muito e acabam fazendo barulho também, incomodando. E o morador, o tutor do animal, ele tem que tomar realmente esses cuidados, porque o morador vizinho reclamante, ele pode realmente entender que aquilo é uma situação de maus tratos. E eu já tive casos nos meus prédios que realmente foi lá o órgão responsável pelos maus tratos dos pets verificar a situação em que eles estavam. E aí tinham casos que os cachorrinhos eram abandonados, eu falo que abandonados, porque eles ficavam na varanda, envidraçada, fechada. maus tratos mesmo. Quase um aquário, com absorção do sol, praticamente sem água, porque ele começava a bater, a água virava. Eu já tive casos que os tutores, os proprietários da unidade privativa, foram notificados e tiveram que responder processo de ordem criminal, inclusive, por conta de maus tratos aos animais. Então, essa é uma questão bastante dificultosa para os vizinhos, porque eles não querem fazer as denúncias, alguns até fazem, mas eles querem que o síndico faça, eles querem sempre delegar a responsabilidade para o síndico, e o síndico tem que ficar atento a todas essas questões, porque depois eles ainda falam que o síndico não fez nada, que foi inerte. E agora, o choro do pet também pode ser não de abandono, mas de adaptação, cachorrinhos pequenos. Valéria, nos seus prédios, você teve algum caso relacionado a isso? Muito. Como é que você resolveu? São cachorros, geralmente são cachorros muito apegados, carentes, eles nenhuma situação de maus tratos. Que ótimo. Mas sim de sentir a falta do dono. E eu tenho uma dica muito legal de uma adestradora, Amanda Bonfim, maravilhosa, que ela dá a seguinte dica e eu repasso isso para todos os moradores. Existem uns ossinhos que eles amam, que são ossinhos defumados. Tem de todos os tamanhos na Cobase. Tem de tamanho do animal. Aí você compra. Só que você só dá para o animal quando você sair de casa. E aí você chegou em casa, você tira. Então ele vai começar a perceber que quando você sair de casa, ele vai ter alguma coisa legal para fazer, que ele é ficar roendo o osso. E aí ele não vai chorar tanto. Olha, isso é maravilhoso. E aí ele começa a ficar bem sozinho. Nossa, eu deixo o dia inteiro para os meus... Vou começar a deixar só quando sair. Exatamente, porque é novidade. E aí, quando você chega, você tira. Quando você sai, você deixa. Porque senão não fica nada diferente. Ele perde o interesse. No segundo dia, ele já perde o interesse. Então, isso é muito legal para esses cachorrinhos carentes, que não gostam de ficar sozinhos, que geralmente o maior volume de choro, essas coisas. E aí, assim, à noite, né? Aí a gente já tem que começar a se preocupar.
né? Quando que o proprietário vai voltar ou não, se está acontecendo com muita frequência. Tem que avaliar todo o histórico, né, dos proprietários e do animal. Muitas vezes, a maioria também é com filhotes, né? Esse período de adaptação mesmo. O síndico ele precisa entender isso para poder passar para o outro. Porque as reclamações vão chegar em quem? O síndico. Então, se ele já tem, já se antecipou, já verificou e já tem as informações necessárias, ele vai conseguir passar também essas informações e formar uma rede de apoio. Porque é importante que quem são amantes de pets, a verdade é essa. Tem gente que não gosta e tá tudo bem. Mas tem gente que gosta muito. E aí consegue formar uma rede de apoio dentro do próprio condomínio. Sim. Às vezes viaja, fica com o pet do vizinho. Às vezes leva para a creche juntos. Um vai lá, um dia leva, o outro vai lá e busca. Então, tem os passeadores de pets, né? Que também podem fazer esse trabalho dentro dos prédios, mas para isso a comunicação ela precisa ser assertiva e usar o síndico nesse sentido para que ele conecte as pessoas certas para que uma seja apoio da outra. Eu tive um caso de um cachorrinho que era filhotinho, foi comprado, assim, que eu até falo, tenho algumas ressalvas, né, com relação a algumas questões, e foi comprado e a pessoa que comprou nunca tinha tido um pet. Simplesmente deixou o filhote lá. E o filhote desesperado. E aquele chorinho, aquele... Sabe assim, o tempo todo. E a vizinha do lado ficou desesperada. Aí ela me disse, Vanessa, eu amo pets. Esse cachorro está sendo ou maltratado, ou esse cachorro efetivamente é novinho e foi abandonado, de qualquer sorte foi abandonado. Você pode me passar o contato da proprietária? Porque eu posso ajudar. Nossa... Falei, meu Deus do céu, se todos os vizinhos fossem assim, né, ligar para... Multiplica, vai, multiplica! Não, eu pensando que ela ia reclamar, ela falou, não, eu tô só aqui para ajudar, porque eu fico em casa o dia inteiro, e se ele tá se adaptando, eu posso ficar com ele nesse período. Foi lindo, foi lindo. Eu falei, nossa, muitas Kellys nesse mundo. E ela virou uma das pessoas mais importantes naquele complexo condominial, porque ela passou a ajudar todos os outros e dar também as dicas, né, relacionadas às questões dos pets. E as câmeras, né, tem babá eletrônica, quando está num ambiente, o cachorrinho está no outro. Tem os tablets, que você também consegue identificar, você coloca as câmeras com os tablets, você consegue se comunicar com o seu pet. Tem gente que deixa a televisão ou o rádio ligado, porque é tudo uma questão de adaptação. Tem canal próprio de pet? Tem, eu fiquei sabendo que tem. Então, os moradores às vezes não sabem onde buscar, mas hoje, inclusive na internet, no YouTube, os moradores dos condomínios são apoios para aquelas pessoas que precisam, né, querem ter os filhotes, querem ter os filhos de pets, de patas, mas que não sabem muito o que fazer. Então, a minha dica também de ouro é para que antes de fazer qualquer aquisição de pets, gatos, cachorros, enfim, procurem saber cuidar antes. Procurem saber orientações necessárias para que eles saibam conviver também ali naquela coletividade, porque senão vai ser um problema. Eu tive um caso de gatos que ficavam transitando no corredor à noite, porque a moradora falou que chegava muito tarde e eles gostavam de passear no corredor. Só que quando eles passeavam no corredor, e gatos normalmente são muito mais tranquilos, eles raspavam a porta dos vizinhos. Nossa. E aí as reclamações chegavam. E aí eu fui ver as câmeras dos corredores, só que nem todos os empreendimentos têm câmeras dos corredores. E eu olhei e falei, não é possível. Isso não é um gato. Isso é um tigre. E atrapalha o vizinho. Então, a pessoa também tem que ter um pouco de simancol. Na minha época falava simancol. Hoje as pessoas falam bom senso. Simancol e bom senso não vendem no supermercado. E a pessoa que vai morar dentro de um condomínio, ela tem que ter minimamente noção das regras de boa conduta e de vizinhança, porque senão fica muito complicado. Antes de passar a palavra para vocês, eu quero agradecer ao nosso patrocinador, a Market for You. Comodidade, segurança, produtos de qualidade. Segurança porque você não precisa ir para a rua para fazer compra de nada, você vai ter tudo dentro do seu prédio e ainda gerando receita. Confira! O Market for You é a maior rede de mini mercados autônomos do Brasil e está presente em todas as regiões do país, com mais de 2.100 lojas e mais de 1 milhão de transações todos os meses, tornando a rotina de milhares de pessoas mais prática. Meninas, a questão de barulho é do borogodó. É do borogodó.
Contem pra mim cases que vocês conseguiram resolver com êxito, mas que se tornaram depois casos bizarros dentro dos condomínios. Vocês têm esses cases? Festa. Hoje é festa lá no meu Festa. AP. Olha, eu vou falar que nem faz muito tempo, assim. A pessoa contratou para o salão de festa super pequeno, assim, equipamentos, Nossa. banda, os vidros, um domingo à tarde, os vidros do prédio inteiro tremiam. E aí a portaria. Por favor, tem que desligar o som. Por favor, tem que desligar o som. Por favor, tem que desligar o som. Por favor. Aí eu cheguei no condomínio, que eu não estava. Falei, você precisa desligar o som porque eu vou chamar a polícia. Ah, não, mas eu estou chamando a polícia, precisa desligar agora. E aí, Nossa. Eu tive uma. porque parecido. esse barulho de festa tem que ser cessado. Porque aí a gente já passa do limite condominial para um limite criminal. Perturbação de sossego. Então, eu vou fazer um comunicado que você está perturbando o sossego de toda a coletividade. Aí passa por E aí trás dos multa, né? muros ainda. dentro do condomínio. Quebra o muro, porque é isso que eu ia Dentro do falar. condomínio cabe multa, que nós enviamos a multa, e um caso de polícia. É isso. É isso. Tem que ser enérgico quando precisa, tem que ter conciliador quando precisa, tem que ter harmonia, mas também tem que ter um pouco de rigor. Porque se a gente também não tiver pulso para lidar com todas essas questões, imagina o síndico não dorme. Porque, na verdade, ninguém dorme depois, e nem o síndico. Não, porque aí você já... Porque a pessoa começa a te ligar. É. O barulho é tão ensurdecedor que as pessoas começam a te ligar. Como é que tem funcionado no judiciário Eu ia falar. essas demandas? Tive eu vou contar do caso primeiro e depois Certo. eu falo. Eu tive um caso que era churrasqueira, ele levou uma roda de samba, e essa roda de samba era até as 10 da noite, e ele ficou mesmo pedindo para ser cessado e continuou essa roda de samba. Acontece que eu era advogada deste condomínio e do condomínio ao lado. Nossa. O condomínio ao lado pediu para eu notificar esse condomínio, então eu notifiquei o meu próprio cliente, né? Aquela assim. Mas eu fiz isso porque eu era advogada do condomínio ao lado e tinham várias reclamações, mas eu fiz isso também. Foi bom para o condomínio porque... 2 em 1. 2 em 1. Foi bom para o condomínio porque o próprio condomínio teve que tomar atitudes. Nesse caso específico, a gente não precisou judicializar, mas aproveitando também que estava se alterando o regimento interno, a gente acabou acrescentando que não poderia se ter bandas, não poderia ter colocamos isso no regimento interno e essa pessoa foi para a Assembleia, porque ela foi multada, ela foi para a Assembleia e tentando se justificar, não deu certo, também tentou recurso, que era uma Assembleia que pôde recurso, e foi negado o recurso. Ela falou que ia judicializar. Não, ainda não recebemos citação, então acredito que não judicializou porque houve o pagamento da multa. Mais uma situação que houve a judicialização, também envolvendo churrasqueira, e eu estava pelo condomínio e nós perdemos. Era uma churrasqueira e a casa ao lado era condomínio de casinhas, a casa ao lado, ela comprou sabendo que era do lado de churrasqueira, essa era a nossa justificativa, então ela todo final de semana tinha festa, todo final de semana, e ela pedia para ser multada, não tinha como a gente multar, porque todo final de semana era uma festa de uma pessoa diferente. E era o ambiente da área coletiva. E ela reclamou excessivamente, mas não tinha o que o condomínio fazer. A gente não podia impedir dos condomínios usarem, mas não era o barulho de música, era o barulho de uma festa normal. E ela se sentia incomodada porque ela era enfermeira, ela trabalhava à noite, durante o dia era a hora dela dormir, estava tendo festa do lado, ela não conseguia dormir. E só ela reclamava? Só ela. Ela judicializou. Nós fizemos a defesa nesse sentido, mas nós perdemos a ação. Qual foi a justificativa? O judiciário mandou interditar a churrasqueira não podia ser mais usada. Uau! Por como tinha outras churrasqueiras no condomínio em si, essa churrasqueira especificamente era para... Não era bem-vinda. Então, nós perdemos, cabia recurso, acabou que o próprio conselho e o síndico decidiram não recorrer na época, porque então a gente não sabia como ia ser julgado no tribunal. Ou recorremos, agora eu estou na dúvida. Acho que eles não queriam recorrer e nós orientamos a recorrer. E foi confirmada no tribunal. Sim. Então, infelizmente, nessa situação, a churrasqueira
não Foi pôde ser prejudicado. usada. Depois eu não advogo mais para esse condomínio, eu não sei se eles fecharam a churrasqueira ou fizeram alguma coisa, ou se essa senhora mudou. Então, eu não sei o que houve sucesso Mas você depois. veja, Mas foi até onde a judicializado. gente estava, foi judicializado e perdeu. E eu vi um caso ontem, uma jurisprudência, porque eu acabei dando uma olhada com algumas jurisprudências, que condenava o condomínio por repetidas festas em finais de semana no salão de festa. Agora, você tem um salão de festa que pode ser usado, e a pessoa que mudou para cima, era na unidade de cima, ela sabia que comprou numa, como é que fala? Comprou acima do salão. do salão de festa, então ela deveria saber que ia ter barulho, né, no final de semana. Essa que também é a dúvida. Então, eu vi essa jurisprudência ontem também. Depois, se quiser, vou tentar compartilhar aí, se alguém quiser. E uma outra situação que eu tive, mas aí não foi judicializada, a gente tem brigada, ela comprou em cima do brinquedoteca e ela quer proibir das crianças, a partir das 8 horas da noite, a brinquedoteca, conforme o regimento, pode ficar aberto até às 10. Ela quer que proíba de que as crianças, a partir das 8 da noite, brinquem, porque é muito grito de criança. É desafiador. É desafiador, eu falo, não tem o que resolver. Eu tive dois casos que as unidades privativas conseguiram liminarmente proibir o uso da academia por conta dos pesos sendo jogados no chão e do próprio salão de festas, porque o judiciário entendeu nos dois casos separados, que o condomínio deveria diligenciar para aquisição de placas sonoras, proteção acústica suficientemente boa para trazer o sossego e a tranquilidade daquelas famílias. É exatamente isso que foi na decisão do salão de festa que eu acabei de falar. Exatamente, porque, a bem da verdade, existem essas proteções acústicas. Sim. Mas na maior parte dos casos, quando o síndico leva essas questões para a assembleia, os moradores eles não aceitam, não querem gastar, porque são algumas unidades privativas que são afetadas por conta desses barulhos e acabam não querendo. O que eu recomendo? Quando o morador, eu falo, olha, levei para a assembleia. Infelizmente não foi aprovado, eu falei, a senhora judicializa, e aí quando vier a liminar, a gente leva para a assembleia de novo, e a gente resolve dessa forma. Então, todos os casos que eu consegui resolver foram dessa forma. Falei, olha, a senhora tem toda a razão, eu compreendo, tenho a empatia, me coloco no seu lugar, a senhora tem realmente razão, concordo. No entanto, vamos levar para a assembleia. Fiz todo um trabalho, orçamento. Chega na assembleia, ela já sabia. Ela não, ela quer comprar em outro lugar, ela que se mude. E aí, nesse caso, as duas liminares foram concedidas, aí depois a ação, inclusive, foi jogada procedente para a unidade privativa, para que o condomínio fizesse as benfeitorias necessárias com relação à proteção acústica. No final, ela acabou fazendo um acordo para não ter... Ela falou, não quero dinheiro, não quero nada. Fez um acordo ali com o condomínio para não ter que pagar nem o... Ela falou, eu mesmo pago os honorários advocatícios do meu advogado, mas eu só quero que seja resolvido, porque eu comprei aqui, eu gosto daqui, mas eu não imaginei que seria... E assim, ela tinha razão, porque era um pessoal, eram moradores completamente com atitudes grosseiras, não tinha muito nível, sabe? Um nível muito baixo mesmo, sabe? Pessoas gritando, fazendo escarcéus, não eram pessoas... Mostravam uma civilidade, e ela conseguiu demonstrar isso porque ela gravou vídeos mostrando os pancadões, e músicas de baixíssima qualidade, diminuindo a categoria feminina, colocando a mulher como objeto, e as pessoas... Realmente era uma coisa horrorosa, por isso que eu falei, olha, eu tentei, eu me solidarizo com você, no entanto, eu não posso fazer sem que haja aprovação da Assembleia. Eu falei, judicializa. Ela judicializou e ganhou. Foi um ponto. E das crianças, tive um caso que a moradora, ela perdeu, porque a juíza ainda colocou assim, as crianças, ela quer o quê? Que as crianças sejam amordaçadas? Crianças são felizes, crianças precisam brincar, o espaço é aberto, nem fica muito próximo à janela, ela se sente incomodada à toa. Então, quem vai morar em condomínio tem que ter, no mínimo, uma noção de que ali é um espaço coletivo, que se precisa efetivamente de alguns ajustes, como esses casos que a gente contou,
Vamos buscar os ajustes, mas tem situações que não dá. Eu tive casos da mulher falar assim, coloca o bebê, escuta, ela não pode colocar o bebê no berço? Eu falei, escuta, mas a criancinha, ela está aprendendo a andar, ela vai precisar se movimentar no apartamento. Coloca no berço, vai num parque, vai ensinar a andar no parque, dentro de casa não. Aí eu falei, olha, a senhora está completamente maluca. Falei, a senhora está completamente maluca. Eu gosto de crianças, eu tenho filhos, eu sei como é que funciona isso. A senhora quer que que eu fale com a moradora para trancafiar a criança no bercinho? Fala você. Ela então. falou, aí ela disse, por isso eu não tenho filhos, eu não gosto de crianças. Falou desse jeito. E eu tenho filhos de patas. Isso foi há alguns anos. Mas filhos de patas fazem Aí barulho. eu falei, Andando. aí eu falei, pois é, agora então eu vou falar com a senhora uma coisa. Ela falou, o quê? Eu falei, a senhora está incomodando a vizinha de baixo, por isso que eu estou ligando diretamente para a senhora. Na verdade, eu não liguei nem para falar da criança de cima. A senhora que já trouxe a criança, agora eu estou sabendo e eu não vou advertir, não vou multar. A senhora que converse diretamente com a vizinha de cima. Agora, eu estou aqui para tratar da vizinha de baixo. Os seus cachorros infernizam a vizinha o tempo todo. E eu estive lá em 3 situações, de manhã, de tarde e de noite. A senhora tem viajado e deixado os seus cachorros sozinhos? Não, mas vem uma pessoa para trocar a água e colocar o alimento. Eu falei, parece que ela tem ratos no telhado. Eles ficavam desesperados dentro de casa. Ela começou a chorar. Eu falei, a senhora está chorando? Estou chorando. Eu falei, a senhora está chorando por quê? Eu falei, a senhora está chorando? Não, porque eu nunca imaginei que eles incomodassem. Eu não gosto de incomodar ninguém. Eu falei, pois é. A senhora estava falando da criança que não pode caminhar no apartamento e os seus cachorros ficam lá atrapalhando a vizinha de baixo. No final das contas, eu consegui resolver a situação do apartamento com os animais, ela forrou tudo, enfim, melhorou muito. Agora, a de cima, essa mulher ainda me infernizou muito, porque ela achava que a criança não podia chorar, que a criança não podia, ela tinha problemas. Depois a gente descobriu, né, que ela tinha tido alguns abortos, então ela tinha alguns traumas. Resumindo, ela se mudou, melhorou tudo. Quando a pessoa não está feliz em determinado lugar, que se mude. Que se mude. Você falou uma coisa muito legal, Van, em relação ao pancadão em salão de festas. Eu mando advertência e multa. Porque evita o próximo aluguel. Então, assim, quem é a galerinha que gosta, no próximo, opa, aqui não vai dar. Porque não tem condições de um condomínio residencial ter esse tipo de música. É absurdo. Não tem. Fere qualquer princípio de decência, vamos falar assim. E sempre é num tom muito elevado, nunca é num tom ambiente, né? Não existe pancadão no tom ambiente. Não existe, senão não é pancadão. E tem as questões também relacionadas a quem acaba usando o espaço festivo para fazer cultos religiosos. Mas isso, a maioria das convenções proíbe. Mas você sabe que tem condomínios que estão permitindo, porque ele tem acho que é um condomínio mais ecumênico, que abre exceção para os católicos, aí abre exceção para os evangélicos, abre exceção para os umbandistas, enfim, e no final vão acabar modificando isso, porque nem todo mundo tem o famoso bom senso. Aí tem que voltar à regra inicial, para poder, porque perde o controle. Exatamente, e lembre-se, né, a gente depende de quem, existem moradores, existem condôminos que só aparecem em determinadas assembleias que dizem respeito aos seus próprios interesses. Não, a maioria. Que é o direito umbilical. Tem uma decisão, posso falar? Pode. Ela é super antiga, que fala, quando faz a restrição do direito de propriedade, de repúblicas. Que hoje também, né, falando que repúblicas é de baderneiros, repúblicas é de pessoas que só fazem bagunça, né? E aí tem uma decisão muito interessante, eu posso até te mandar depois que você ler esse pedacinho, que ele não concede, né? É uma locação que acho que foi feita por uma república, e aí essa república, o condomínio queria tirar. E ele concede permanecer a república, que fala que poderia ser uma república de seminaristas que só se reuniram para morar juntos, para poder estudar e rezar. E aí, enquanto tem uma unidade vizinha, que o pai chega todo dia alcoolizado e aos berros com a esposa, que a mãe grita e berra com as crianças o tempo todo, que a filha
namora o traficante que traz droga para dentro do condomínio, faz a traficação. Ele fala desse jeito. E que o filho é baterista e toca bateria o dia inteiro. Então, qual é mais prejudicial? É a da família unifamiliar, que é o condomínio, que ele alega que era um condomínio unifamiliar. Então, qual que é a residência que mais faz barulho? É a dos seminaristas, né, que se reuniram para rezar e estudar? Ou é? Então, falo que tudo tem que ver cada caso. É isso, cada caso e equilíbrio. Exato. Pessoal, quero agradecer ao nosso patrocinador, a Justiça do Elevador, que traz um trabalho excepcional, fazendo auditoria independente nos elevadores do seu condomínio. Confira. Falando em especialista, e o nosso programa já está chegando ao final e eu já estou sentindo falta. Eu também. A gente não pode deixar de falar sobre a questão da especialidade para lidar com as demandas condominiais. Seja um síndico profissional competente para assumir o seu papel de mandatário legal naquele empreendimento, seja na contratação de advogados especialistas, porque a gente percebe que, como nós temos muitas demandas e problemas dentro dos prédios, alguns advogados colegas caem de paraquedas, pum, no condomínio e não sabem lidar com as questões condominiais. E lidar com questões condominiais é lidar com pessoas, com problemas, com situações do cotidiano e que somente os advogados especialistas é que vão saber resolver da forma correta. Tô errada? Não. E é o barato que às vezes sai caro, porque muitos acabam lhe pedindo uma proposta, se oferece uma proposta, porque você sabe o trabalho que dá um condomínio, e aí vem um colega que está se aventurando nessa empreitada, vamos se dizer, faz um valor muito abaixo da tabela, que hoje, aqui no estado de São Paulo, a nossa tem a tabela prática. Né, tem a tabela prática para advocacia condominial, faz abaixo da tabela, pega aquele cliente e depois esse cliente acaba vindo para você arrumar erros daquele colega. Pois é, pois é. E faz um desserviço, porque faz uma bagunça toda. Exato. Orientações incorretas, né? O mesmo com síndicos profissionais, Muito. ou que se dizem profissionais. E assim, olha, eu quero fazer uma ressalva com relação aos síndicos. Síndico é síndico. Síndico morador também tem que ser profissional. E síndico profissional tem obrigação de ser mais profissional ainda que o outro, porque efetivamente ele está ganhando para isso, tem uma empresa para isso. Como é que está sendo para você, no seu dia a dia, como síndica de condomínios, ter que lidar com os aventureiros? É corrigir problemas. Então, você entra num condomínio sem manutenção, coisas obrigatórias que não são feitas. Você fala, meu Deus do céu, as pessoas estão em risco. Então, é corrigir problemas, assim, tem que fazer um cheque para bater tudo. O que isso não foi feito? O que tem informação? Não tem. O que foi feito? Não foi feito. Ah, isso daqui eu vou ter que fazer com urgência. Ah, isso daqui dá para segurar um pouquinho. Então, assim, uma loucura. É especialidade. Tem que ter especialidade, tem que ser especialista, tem que ter, como diz nosso amigo Diego Bassi, é chão de fábrica. Chão de fábrica. Tem que botar, na nossa época, era com umbigo no balcão, pegar e gastar solado de sapato dentro dos prédios para fazer a diferença. Do contrário, a gestão será fadada ao insucesso. Olha só, ela falando isso e você fazendo a propaganda do patrocinador do Justiça Do elevador. Eu lembrei de uma situação que é do nosso tema, que é barulho. Que também o condomínio pode ser o causador do barulho. Exato. Barulho do elevador que está mal administrado, Exato. que está ali sem a manutenção. É uma isso. bomba. Bomba. Que está sem manutenção. É isso. E aí causa barulho e incômodo a todos os condôminos. Exatamente. Então, trazendo agora... O condomínio também pode ser um agente barulhento. Exato. Por isso é responsabilidade do síndico. Exato. Exato. Mantenham as manutenções em dia, Então, pessoal. o que é condômino, porque a gente acaba falando muito para síndico, muito, né, para a gestão,
você que é condômino, se está ouvindo, vá atrás do seu Vai, síndico, faça a lição exija. de casa. Exija. Meninas, olha, o nosso programa chegou ao final. E eu quero agradecer vocês. Foi incrível o nosso programa, passou tão rápido. Passou Mas rápido. acredito firmemente que a gente conseguiu passar o recado. Amém. Vou pedir para vocês fazerem as suas considerações finais. Valéria primeiro, depois Marcela, e aí eu vou fazer o meu fechamento. Gente, então assim, em relação a barulho, se é problema seu com o seu vizinho, resolva entre vocês, nem leve ao síndico. Agora, pergunte para o seu próximo vizinho, tá te incomodando também? Ah, se tiver, vamos fazer uma reclamação aqui, porque aí vira um problema coletivo e o síndico pode intervir. Barulhos que precisam ser cessados, polícia. Então, esse resumindo, é uma forma geral. Faz o fecho. Procura o síndico quando realmente houver a situação, né? Procure o síndico quando realmente ter aquele barulho que está sendo de forma, vou falar, infernal, né? Que você não consegue resolver. É isso, é isso. Uma alegria tê-las aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Nossa, eu posso falar uma palavrinha rapidinho? Pode. Nessa, muito obrigada pelo convite novamente. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro muito, você sabe, a gente conversa, conhecemos através desse meio condominial, e é uma pessoa que eu admiro e tenho muito carinho. Obrigada e muito sucesso no Opinião Sem Muros. Ai, obrigada, muito sucesso. obrigada. Eu sei que já é, mas mais sucesso. Eu agradeço e só é sucesso porque eu tenho vocês comigo. Porque uma andorinha só não faz verão. Eu também estou muito grata de estar aqui. Eu sempre fui fã da Van, eu adoro o programa, eu adoro estar com ela, sempre energia alta, positiva, é muito bom. Sempre bom estar com você. Aí eu amo vocês. Amém. Obrigada por vocês fazerem parte do nosso sistema. Nosso. Gratidão. Gratidão. Obrigada. Pessoal, eu não poderia deixar de dar a minha opinião sem muros depois de um programa incrivelmente maravilhoso, trazendo não só casos reais, mas a solução e as dicas necessárias para que a gente possa resolver o problema do barulho ou do silêncio. Por que silêncio? Porque às vezes a pessoa está sofrendo calada e ela não consegue trazer o problema para o síndico porque ela acha que vai ter problemas com o vizinho, ela acha que vai incomodar, e o síndico ele está aí para isso, como um agente enorme de transformação para resolver os problemas que competem a ele. Sim, nós temos que dividir os papéis, dividir as situações e chamar o síndico quando efetivamente a questão merece a atenção dele. No entanto, ele poderá também ajudar na intermediação, colocar as partes para conversar, porque conversando a gente se entende. No entanto, só conversa também não vai adiantar. Vocês precisam efetivamente todos nós precisamos, de uma dose de empatia e tolerância. Porque se você não tiver empatia e nem tolerância, você deve se mudar do condomínio, sair do condomínio e vai ser feliz em outro lugar. Muito obrigada. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.